Eu dei como título desta mensagem atitudes que agradam a Deus e atitudes que desagradam. Atitudes que agradam e desagradam a Deus. Nós vamos ver no texto sagrado de hoje uma família a qual o Senhor Jesus tinha grande estima. Ele gostava muito dessa família. Nós vamos falar sobre Marta e Maria. Lázaro é irmão, mas por algum motivo o texto não menciona Lázaro, mas ele não deveria de estar em casa, mas é uma família que Jesus amava. E a Bíblia também vai dizer que Jesus estava ali de passagem, passando por aquele lugar, e então ele resolve entrar na casa dessa família, e ali nós vamos observar algumas coisas que precisamos aprender. Bom, nós vamos precisar do livro de Lucas, o capítulo será de número 10 e o versículo será de número 38 a seguir. Vamos ler o texto? Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. O Senhor Jesus estava de passagem, mas ele diz lá no livro de Apocalipse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É muito importante nós abrirmos a porta da nossa casa, do nosso coração. Jesus, ele quer morar, ele quer estar conosco. E essa família aqui recebe o Senhor Jesus na casa dele, porque ele estava de passagem. Hoje Jesus está passando aqui na TV Primavera, na programação A Hora da Graça de Deus, e ele ama quando alguém para ouvir a palavra dele. E essa atitude é uma atitude linda. Às vezes paramos tudo, Deus ama essa atitude, não é? Quando paramos tudo para poder ouvir a sua palavra, estamos dizendo para Deus: o Senhor é importante para mim. O que o Senhor tem para falar para mim é importante. Essa atitude é uma atitude que vai chamar a atenção de Jesus, porque uma das irmãs vai ter essa atitude e nós vamos ler agora. Nós vamos precisar ler então agora o versículo de número 39. Diz assim: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ela ouvia a sua palavra. Maria entendeu que não era hora de fazer alguma coisa, mas era hora de parar para ouvir. Maria, ela nos ensina uma coisa aqui nesse texto, que priorizar a presença de Jesus era muito importante. Talvez eles não sabiam que Jesus estava indo ali na casa deles. Eles deviam ter outros afazeres. Maria resolve parar tudo, priorizar para ouvir a palavra de Deus. Não é o mesmo que temos que fazer? Vivemos num mundo tão tecnológico, tão corrido, parece que tudo tem que ser para ontem. E quando vemos, o dia passou. Queríamos até que o dia se estendesse um pouco mais. Temos tantas coisas para fazer, mas às vezes os dias estão passando, os anos estão passando e não estamos priorizando em ouvir a palavra de Deus. E se tem uma coisa que agrada muito a Deus, é quando alguém para ouvir a palavra dele. E Maria está no caminho certo aqui nesse texto, porque ela está priorizando. Ela entende aqui que ela não tinha que fazer, mas ouvir. E outra atitude linda é sentar-se aos pés de Jesus, ou seja, eu vou dar atenção ao Senhor. Porque afinal de contas ele estava ali, né? Não sozinho, devia estar com alguns discípulos, porque a Bíblia diz que eles, não diz ele. Então provavelmente tinha outras pessoas com Jesus, mas isso não importa. O que importa é as nossas atitudes. Quando nós paramos o que estamos fazendo para ouvir a palavra de Deus, isso é muito importante. Que na sua agenda, que no seu tempo, que no seu espaço, você tenha um tempo para poder ir à igreja, cultuar, orar, sentar, meditar, ouvir a palavra de Deus. Bom, eu disse que atitudes que agradam, essa foi uma atitude que agradou.
mas também tem a atitude que desagrada. E agora nós vamos ler o versículo de número 40. O texto sagrado diz assim: Marta, porém, Marta, irmã de Maria, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Que contraste, né? Enquanto uma estava sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo, Marta estava distraída em muitas tarefas. Talvez ela estava com uma preocupação de agradar Jesus com serviços. Não, eu vou mostrar trabalho. Não, Jesus veio aqui, ele deve estar com fome, ele deve... Não sabemos se ele tomou café, se ele almoçou. Não, eu vou fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para o mestre, mas não era a hora de fazer nada. Isso deixou ela distraída. E a presença de Jesus ali era tão importante e ela estava desperdiçando. Era momento dela sentar e ouvir Jesus. Marta, ela está tão distraída que ela não percebe, ela quer corrigir Jesus. Como assim, pastor? Está aqui, ó. O finalzinho do versículo 40 diz assim: não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, porém, que me ajude. Ou seja, ela está tão distraída que ela está corrigindo Jesus. Jesus, o senhor não está vendo não que minha irmã está sentada aí? Ela estava tão ocupada que ela não estava percebendo a presença de Jesus ali dentro da casa dela. E Jesus vai terminar o texto corrigindo Marta: Marta, 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 você está muito ansiosa, fadigada, correndo de um lado para o outro, e a tua irmã escolheu, eu não vou ler tudo porque não dá tempo, mas o Senhor Jesus chega a dizer para Marta: a tua irmã escolheu a melhor parte. Então, guarde isso no seu coração. Se tem uma atitude que agrada a Deus, é quando nós paramos um momento da nossa vida para agradecer a Ele por mais um dia, para ouvir a santa palavra de Deus que faz tão bem para nós. Que você tenha essa atitude sempre de agradar a Deus em seu coração, em nome de Jesus. Que lindo, não? Bom, guarde essa palavra no seu coração. Bom, agora sim, chegou